Será que os escolhidos de Deus andam por aí com algum brilho no rosto? Será que carregam um sinal visível, um mistério no corpo, uma força diferente nas palavras? Ou será que essas marcas estão escondidas onde quase ninguém olha? Padre Pio, que carregou no próprio corpo os estigmas de Cristo, sabia mais do que quase qualquer outro santo sobre marcas espirituais. Sabia que certas pessoas, mesmo sem perceber, começam a carregar em si vestígios. E hoje eu quero te conduzir por uma reflexão profunda, porque talvez você tenha passado a vida inteira procurando sinais grandiosos, quando Deus estava revelando as marcas dos escolhidos nas coisas pequenas, escondidas, humildes e dolorosas. E eu já te peço, fica comigo até o fim, porque a segunda marca é tão profunda, tão misteriosa, que muita gente a possui e não percebe. E talvez ao ouvir isso até o final, você entenda por que passou por certas dores, por que enfrentou certas perseguições, por que carrega certas lágrimas que ninguém compreende. Talvez você descubra que o que parecia abandono era preparação, o que parecia fraqueza era selo, o que parecia castigo era chamada. Antes de continuar, escreve aqui nos comentários: Senhor, marca minha alma com a tua presença. Escreve isso com fé. E enquanto você comenta, já vai abrindo seu coração. Porque esse vídeo não é para alimentar curiosidade vazia. É para despertar discernimento. É para te lembrar que o céu reconhece os seus. E quando o céu marca uma alma, o inferno também percebe. Padre Pio nunca tratou a vida espiritual como aparência. Ele não se impressionava com gestos exteriores vazios. Ele via almas. Ele discernia consciências. Enxergava pecados escondidos, dores silenciosas, intenções ocultas e combates que ninguém ao redor conseguia ver. Por isso, quando pensamos em marcas secretas, não devemos imaginar algo teatral, como se Deus estivesse distribuindo símbolos visíveis para satisfazer a curiosidade humana. Não. As marcas dos escolhidos quase sempre são discretas. O mundo não entende, às vezes até ridiculariza, mas no mundo espiritual, elas brilham como fogo. Ele próprio viveu isso de uma forma que poucos conseguem imaginar. Foi perseguido dentro da própria igreja. Teve sua missa suspensa por um tempo. Foi vigiado, investigado, limitado. Havia quem duvidasse dele, quem o acusasse, quem o interpretasse mal. E, no entanto, quanto mais era provado, mais se unia a Cristo. Isso não é apenas resultado de uma vontade forte. Isso é graça. Isso é sinal. Isso é marca. E é justamente a partir dessa vida que podemos entender as duas marcas que ele nos deixou como herança de discernimento. A primeira marca secreta dos escolhidos é esta: uma dor interior que não os afasta de Deus, mas os empurra para mais perto dele. Presta atenção nisso, porque aqui está um mistério tremendo. Muita gente sofre. O sofrimento faz parte da condição humana, sem exceção. Mas nem todo sofrimento se torna marca de eleição. O que distingue os escolhidos não é simplesmente o fato de sofrerem. É o modo como a dor opera dentro deles. Porque existe uma dor que endurece, e existe uma dor que purifica. Existe uma dor que revolta, e existe uma dor que ajoelha. Existe uma dor que fecha a alma para tudo, e existe uma dor que a rasga diante de Deus para que a graça entre. A pessoa escolhida não é aquela que vive sem tribulação. Na verdade, muitas vezes é justamente o contrário. Os escolhidos frequentemente passam por noites que ninguém imagina, por cruzes que não conseguem explicar, por desertos em que até as consolações sensíveis desaparecem. Mas existe neles algo estranho, santo e profundo. No fundo da dor, eles continuam voltando para Deus, mesmo sem entender, mesmo sem sentir aquela emoção bonita da fé dos primeiros dias, mesmo quando a oração parece seca como poeira. Eles voltam. Você já percebeu como algumas pessoas, depois de uma decepção, abandonam completamente a oração? Depois de uma perda, largam a fé como se fosse uma roupa que não serve mais? Depois de uma injustiça, esfriam de um jeito que nunca mais voltam ao mesmo lugar? Isso acontece.
É doloroso, mas acontece. Agora, existe outro tipo de alma. Uma alma que chora, sim. Uma alma que se sente esmagada, sim. Uma alma que às vezes até pergunta em voz baixa: Senhor, onde estás? Mas mesmo assim, não consegue ir embora. Mesmo ferida, continua buscando. Mesmo sem entender, continua ajoelhando. Mesmo cansada, continua segurando o terço. Mesmo sentindo o peso da cruz, continua entrando numa igreja e dizendo com o coração partido: Jesus, eu não entendo, mas eu ainda sou teu. Essa insistência santa é uma marca secreta. Porque a lógica natural diria para essa pessoa desistir. A lógica do mundo diria para procurar distração, compensação, barulho, prazeres rápidos, qualquer coisa que entorpeça. Mas a alma escolhida sente dentro de si um movimento contrário. Ela sofre, mas não consegue encontrar descanso longe de Deus. Ela até tenta se esconder, mas algo a chama de volta. Ela até se sente indigna, mas a graça a atrai novamente para a confissão, para o sacrário, para a oração do rosário, para a presença silenciosa de Nossa Senhora. Pensa numa mulher chamada Ana. Ela perdeu um filho ainda jovem, uma dor que não tem nome, que não tem fundo. Durante meses, ela não conseguia rezar. Ficava olhando para o crucifixo e não saía uma palavra. Chegou um dia em que ela disse para si mesma: não consigo mais acreditar que Deus me ama. E ainda assim, toda noite ela pegava o terço. Não porque sentia fé, mas porque não sabia fazer outra coisa. Porque dentro dela havia algo que não conseguia largar aquele fio. Meses depois, numa missa comum numa manhã de quarta-feira, algo se partiu dentro dela de um jeito diferente. Não a dor, a casca. E ela chorou de um modo que não conseguia explicar. Não de tristeza, de encontro. Ela não entendeu naquele dia. Mas anos depois, olhando para trás, ela disse: foi ali que eu percebi que eu não estava carregando a fé. A fé estava me carregando. Isso é muito profundo. Porque uma das marcas dos escolhidos não é a ausência de luta. É justamente a impossibilidade de viver em paz longe de Deus. Quem foi tocado de verdade pelo céu pode até cair, mas não consegue permanecer confortável na lama. Pode até errar, mas não consegue fazer as pazes com o pecado. Pode até se afastar por fraqueza, mas algo arde dentro. Algo incomoda. Algo pesa. Algo chama. E esse chamado é uma marca. Padre Pio sabia disso. Quantas vezes ele insistiu na importância da confissão, da vigilância interior, da vida sacramental. Não porque queria impor peso às almas, mas porque sabia que uma alma marcada por Deus é constantemente atraída de volta à fonte. E talvez essa seja uma palavra importante para você hoje. Se você sente dentro de si esse incômodo santo, essa tristeza quando esfria, essa necessidade de recomeçar mesmo depois de cair, esse desconforto quando fica tempo demais longe da oração, isso pode não ser fraqueza. Isso pode ser sinal de que sua alma não pertence ao mundo. Isso pode ser sinal de que Deus não desistiu de você. Isso pode ser uma das marcas secretas dos escolhidos. Mas eu preciso te dizer algo com muita seriedade. Essa marca também atrai combate, porque quando o inimigo percebe que uma alma sofre e, em vez de amaldiçoar, começa a oferecer. Em vez de fugir, começa a rezar. Em vez de endurecer, começa a se render a Deus. Ele sabe que ali existe perigo para o reino das trevas. O inferno não teme apenas os fortes no sentido humano. O inferno teme os rendidos, teme os perseverantes, teme aqueles que, mesmo atravessando o vale das sombras, continuam dizendo: Jesus, eu confio em vós. É por isso que, muitas vezes, uma alma escolhida passa por provações estranhas. Portas que parecem fechar sem explicação, pessoas que se afastam sem motivo claro, mal-entendidos que surgem do nada, tempos de secura, ataques à paz interior, pensamentos de desânimo que chegam justamente quando tudo parecia melhorar. Não estou dizendo que toda dificuldade é perseguição espiritual direta, mas estou dizendo que toda alma que se aproxima sinceramente de Deus entra numa zona de combate.
Padre Pio viveu isso de forma intensa, e é justamente por isso que ele se tornou tão forte. A cruz não o destruiu, a cruz o configurou. A dor não o esvaziou de Deus. A dor o encheu ainda mais de Deus. As Escrituras estão cheias desse padrão. Jó perdeu quase tudo, mas sua história não terminou no pó. José foi vendido, humilhado, esquecido numa prisão, mas sua fidelidade silenciosa preparava algo maior. Davi foi perseguido, caluniado, ameaçado antes de se assentar no trono. Jeremias chorou tanto que seus lamentos viraram livro. Elias se cansou a ponto de pedir a morte. Pedro caiu diante de uma simples pergunta de uma criada, mas foi restaurado com ternura. E a Virgem Maria recebeu a espada profetizada por Simeão logo após o momento mais bonito da sua vida. Então, por que nós imaginaríamos que os escolhidos viveriam sem marcas de dor? A marca não é a dor em si. A marca é o que a graça faz com ela. A marca secreta é quando a alma, em vez de se fechar completamente, aprende a rezar a partir da ferida. Quando a lágrima vira intercessão. Quando a humilhação vira purificação. Quando a perda vira desapego. Quando a solidão vira encontro com Deus. Quando a noite longa vira preparação para um amanhecer que a alma ainda não consegue ver, mas que já sente chegar. E aqui entra uma instrução muito prática para você que quer viver isso de forma concreta. Se você sente que está carregando essa primeira marca, não lute sozinho. Procura a confissão. Vai à Santa Missa com mais reverência, mesmo que o coração esteja seco. Reza pelo menos uma dezena do terço, mesmo que cansado. Tem água benta em casa e usa com fé, fazendo o sinal da cruz com consciência. Coloca um crucifixo digno no quarto. Consagra a tua dor ao Sagrado Coração de Jesus. Faz um pequeno ato de caridade em segredo, sem que ninguém saiba. Oferece uma parte do teu sofrimento pelas almas do purgatório. E, sobretudo, não transformes o teu sofrimento em isolamento. O inimigo ama quando a alma sofre em silêncio amargo, mas treme quando a alma sofrida se torna altar. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito íntima e peço que você a leve a sério. O que a dor tem produzido em você? Ela tem te afastado do Senhor ou te lançado aos pés dele? Porque essa resposta pode revelar muito sobre o estado da tua alma neste momento. Talvez você esteja numa fase difícil. Talvez esteja atravessando uma humilhação que não mereceu, uma perda que ainda sangra, um cansaço que não tem mais nome, uma luta escondida que ninguém ao redor consegue ver. E talvez você ache que isso significa que Deus se esqueceu de você. Mas escuta bem. Em muitos casos, a alma escolhida não é a que tem a estrada mais fácil. É a que, passando pelo fogo, começa a exalar mais céu do que antes. A segunda marca secreta dos escolhidos é ainda mais escondida, e por isso mesmo mais poderosa. É esta, uma fome de pureza e de verdade que incomoda até a própria pessoa. Sim, porque muita gente pensa que o escolhido de Deus é alguém que já se sente pronto, forte, seguro, estabelecido na fé como uma rocha inabalável. Mas frequentemente acontece o contrário. A alma marcada pelo céu carrega um incômodo santo diante da própria superficialidade. Uma sede de autenticidade que não deixa descansar. Uma fome de vida interior que cresce justamente quando tudo por fora parece estar bem. Uma dor quando percebe falsidade dentro de si mesma e ao redor. Ela não consegue se alimentar por muito tempo de coisas rasas. Algo dentro dela protesta. O mundo confunde pureza com aparência moral, com comportamento correto na superfície, com imagem construída para os outros, mas a pureza que marca os escolhidos é mais funda do que isso. É integridade diante de Deus, é desejo sincero de não viver dividido, é vontade real de alinhar pensamento, palavra, intenção e ação. É fome de uma vida menos fingida, menos calculada, menos encenada. É horror interior ao pecado, não apenas por medo do castigo, mas porque o pecado ofende o amor. É uma sede que não se apaga com práticas externas. É o coração pedindo ordem. É a alma querendo respirar.
Padre Pio era duro com a falsidade espiritual. Não suportava confissões superficiais, meias-verdades, tibieza disfarçada de religiosidade tranquila. E isso porque ele sabia que Deus quer a alma inteira, não a parte bonita, não a parte apresentável, a alma inteira. A marca dos escolhidos não é uma perfeição teatral, é uma inquietação santa que não deixa a pessoa se acomodar na duplicidade. Ela sofre ao perceber seu orgulho, sofre ao perceber seus apegos escondidos, sofre ao notar que ainda busca a aprovação humana com uma intensidade que não deveria ter. Sofre ao ver que sua oração poderia ser mais sincera, sua comunhão mais reverente, sua caridade mais pura. E essa dor interior, embora desconfortável, é um presente. Porque revela que a consciência está viva. Pensa num homem chamado Marcos. Ele rezava todos os dias, ia à missa aos domingos, participava de um grupo de oração. Por fora, tudo parecia bem, mas por dentro havia uma inquietação que ele não conseguia calar. Ele sabia que havia uma área da vida em que fingia para si mesmo. Uma situação que justificava de 1000 formas diferentes, mas que no fundo sabia que estava errada. E toda vez que ia à confissão, pulava aquela parte. Achava que era coisa pequena demais. Um dia, durante 1 hora de adoração, sem nada de especial acontecendo ao redor, ele sentiu aquela inquietação se tornar insuportável de um jeito diferente. Não de angústia, de clareza. Ele saiu dali e foi se confessar de verdade pela primeira vez em anos. Depois disse para um amigo: "Eu não sabia que estava carregando esse peso. Achei que estava rezando, mas estava só passando perto de Deus sem entrar. Há pessoas que pecam e não sentem nada. Mentem e dormem em paz. Ferem e justificam com elegância. Comungam sem exame de consciência. Rezam com os lábios e permanecem distantes por dentro. A alma escolhida pode até lutar com misérias concretas, mas não consegue permanecer tranquila na incoerência. Algo dentro dela protesta. Algo pede limpeza. E muitas vezes, essa fome é tão intensa que a própria pessoa se sente cansada de si mesma. Ela diz: "Meu Deus, por que eu ainda sou assim? Por que eu ainda caio nos mesmos lugares? Por que ainda tenho essas intenções tão misturadas?" E aí está o paradoxo. Esse incômodo, quando levado humildemente a Deus, é uma marca de eleição, porque revela que o Espírito Santo ainda está trabalhando profundamente naquela alma, e onde ele ainda trabalha, há esperança real. Essa segunda marca se manifesta de muitos modos. Às vezes, a pessoa começa a sentir mais fortemente a necessidade de silêncio. Outras vezes, perde o gosto por ambientes pesados, conversas que antes pareciam normais, mas agora deixam a alma como que suja. Em alguns casos, começa a sentir sede da palavra de Deus de um jeito que surpreende até a própria pessoa. Em outros, percebe uma repulsa crescente pela mentira, pela manipulação, pela ambiguidade moral que ela mesma carregava sem perceber. Não é arrogância espiritual, não é julgamento dos outros, é fome de limpeza, é o coração pedindo ordem por dentro. E sabe o que é impressionante? Essa marca raramente traz conforto imediato. Ela traz combate, porque quanto mais uma alma ama a verdade, mais sente dor diante daquilo que ainda não foi purificado. Quanto mais deseja pureza, mais percebe as manchas que ainda carrega. É por isso que alguns escolhidos parecem viver num permanente arrependimento amoroso. Não é neurose espiritual, não é desespero. É delicadeza de consciência. É o coração ficando mais sensível à luz de Deus, e por isso mesmo mais capaz de ver o que antes estava escondido na sombra. Padre Pio falava da oração como arma, da humildade como caminho, da confiança como escudo. E tudo isso converge para essa segunda marca. A alma escolhida deseja ser verdadeira diante de Deus. Não apenas parecer santa, mas ser convertida. Não apenas emocionar-se nos momentos bonitos, mas obedecer nos momentos difíceis. Não apenas falar de Nossa Senhora, mas se deixar formar por ela, dia após dia, numa transformação que o mundo não vê, mas o céu acompanha. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: "Mas eu não me sinto escolhido. Eu me sinto miserável, instável.
fraco demais para qualquer coisa. E eu te respondo com todo cuidado. Muitas vezes, justamente quem mais sente a própria miséria, mas continua buscando a pureza, está sendo profundamente trabalhado por Deus. O perigo maior não é ver a própria fraqueza. O perigo maior é não se importar com ela. A alma escolhida não é a que nunca caiu, é a que não consegue parar de pedir limpeza. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, rezava o salmista. Veja, até os santos pediam pureza. Até os santos choravam suas limitações. Até os santos passavam por podas profundas que doíam antes de florescer. Se essa segunda marca toca o teu coração, então aqui vai uma instrução concreta. Examina a tua vida com serenidade e verdade, sem drama, mas sem esconder. Faz uma boa confissão, sem guardar o que pesa na consciência. Reza o ato de contrição com o coração de verdade. Evita o que suja a tua alma, mesmo que o mundo normalize. Tem cuidado com o que entra pelos teus olhos, pelos teus ouvidos, pela tua mente. Beija devotamente o crucifixo antes de dormir. Reza 3 Ave-Marias, pedindo pureza de pensamento, intenção e coração. Usa com fé um sacramental da Igreja, como a medalha de São Bento, não como amuleto, mas como sinal de pertença e proteção. Entroniza uma imagem de Nossa Senhora num lugar digno da tua casa. E pede todos os dias com simplicidade: Mãe Santíssima, não permitais que eu me acostume com o que afasta meu coração de Jesus. Agora junta comigo essas 2 marcas. A primeira, uma dor interior que não te deixa abandonar Deus. A segunda, uma fome de pureza e de verdade que não te deixa descansar na superficialidade. Percebe como essas 2 marcas se encontram no mesmo ponto? A dor te empurra para Cristo. A pureza te mantém voltado para Cristo. A dor te esvazia das falsas seguranças. A pureza te liberta das falsas aparências. A dor quebra o orgulho lentamente. A pureza ordena o amor por dentro. A dor te ajoelha. A pureza te ilumina. E no centro de tudo isso está Jesus, modelando os seus à sua própria imagem, num trabalho silencioso que muitas vezes só se entende quando olhamos para trás. Talvez seja por isso que certas pessoas nunca se encaixam totalmente no mundo. Elas amam, trabalham, convivem, lutam, sorriem, mas no fundo carregam uma saudade que não sabem explicar direito. Uma nostalgia que não tem endereço neste mundo. Uma sensação de que nasceram para algo maior do que sobreviver, consumir e se distrair. Padre Pio carregava isso. Os santos carregavam isso. Nossa Senhora, mais do que todos, vivia completamente voltada para Deus. E quando uma alma começa a receber essas marcas secretas, ela pode até continuar vivendo no mesmo lugar, com as mesmas responsabilidades, com a mesma rotina, mas algo dentro dela já começou a pertencer mais intensamente ao alto. Por isso eu te peço, não despreza o que Deus está fazendo em você apenas porque dói. Não interpreta toda inquietação espiritual como sinal de fracasso. Nem toda tribulação é abandono. Nem toda sensibilidade de consciência é fraqueza. Às vezes, aquilo que você chama de peso é o toque da mão de Deus. Às vezes, aquilo que você chama de incômodo é o Espírito Santo impedindo a tua alma de se anestesiar. Às vezes, aquilo que você chama de solidão é o Senhor te retirando do barulho para falar mais profundamente com você, numa língua que só o coração silencioso consegue ouvir. E há um aviso importante aqui. Essas marcas precisam ser cuidadas, porque uma alma que recebe esse chamado pode resistir à graça, pode endurecer aos poucos, pode se distrair demais, pode banalizar os sacramentos por costume, pode alimentar ressentimentos que vão sufocando a ternura, pode negligenciar a oração até que o silêncio de Deus pareça ausência, pode sufocar esse chamado com entretenimento constante, orgulho disfarçado de humildade, impureza tolerada, vida dupla mantida com cuidado. Deus marca, chama, visita, atrai, mas sempre pede resposta. Por isso, não basta admirar essas marcas de longe, é preciso corresponder de perto. Corresponder significa viver em estado de vigilância amorosa. Significa não brincar com aquilo que enfraquece a alma,
significa honrar a Santa Missa, significa tratar a confissão não como peso mensal obrigatório, mas como remédio e libertação. Significa rezar o rosário com perseverança, especialmente quando não sentir vontade nenhuma. Significa praticar caridade concreta, a que custa algo de verdade. Significa rezar pelos que te feriram, mesmo quando o coração ainda dói. Significa discernir quem te aproxima de Deus e quem te arrasta para a mornidão, e ter coragem de fazer as escolhas que esse discernimento pede. Se essas marcas estão em você, ainda que em forma de semente pequena, Nossa Senhora certamente está perto, porque Maria tem um papel silencioso e decisivo na formação dos escolhidos. Ela protege a alma da desesperança. Ela ensina a sofrer sem perder a fé. Ela ensina a guardar no coração o que ainda não entendemos, a esperar sem ansiedade, a confiar sem exigir explicação. Ela ensina a pureza verdadeira, não a pureza orgulhosa, mas a pureza humilde, toda entregue a Deus. Debaixo do manto de Maria, a dor não te destrói, e a fome de pureza não vira escrúpulo, vira entrega. Por isso hoje, faz um gesto simples, pega o teu terço, segura com reverência e diz com o coração: Mãe, se existe em mim alguma marca do céu, protege-a. Se existe em mim algum início de conversão profunda, não deixes que eu a perca. Depois reza ao menos uma dezena com atenção real, não como quem cumpre obrigação, mas como quem se coloca novamente nas mãos da Mãe. Esse canal existe por causa de pessoas como você, que buscam se aprofundar na fé de verdade, que não se contentam com uma espiritualidade de superfície. Se esse conteúdo tem alimentado a tua alma, eu te peço de coração, deixa o teu like nesse vídeo. Compartilha com alguém que está em batalha espiritual e talvez não saiba nomear o que está vivendo. E se você ainda não é membro desse canal, considera se tornar um. Porque juntos, essa mensagem alcança mais almas, chega mais longe, toca mais corações que estão esperando exatamente uma palavra como essa. Somos uma comunidade de fé e cada gesto seu faz essa missão continuar. E agora, antes de terminar, deixa eu falar diretamente ao teu coração. Não tenha medo se Deus está te separando de certas superficialidades. Não tenha medo se você já não consegue encontrar satisfação no que antes parecia suficiente. Não tenha medo se a dor te tornou mais sensível à eternidade. Não tenha medo se a tua alma anda inquieta por mais verdade, por mais limpeza, por mais profundidade. Pode ser que o céu esteja te marcando para mais perto. Pode ser que Cristo esteja te moldando num silêncio que você ainda não compreende completamente. Pode ser que a intercessão de Padre Pio esteja alcançando para você a graça do discernimento e da perseverança justamente agora. Lembra sempre, marca não é troféu. Marca é responsabilidade. Marca é pertença. Marca é chamado à conversão contínua. Quanto mais Deus te atrai, mais você deve responder com humildade. Quanto mais Ele te purifica, mais você deve fugir da vaidade espiritual. Quanto mais Ele te consola, mais você deve permanecer fiel. Não transformes eleição em orgulho. Transforma a eleição em gratidão, em reverência, em entrega. Se hoje você percebe que ainda não vive essas marcas como gostaria, não desanima. Pede. Deus sabe começar do zero. Deus sabe reacender o que parecia apagado há muito tempo. Deus sabe visitar uma alma endurecida e fazê-la chorar novamente de ternura. E se você ainda está ouvindo essa mensagem até aqui, eu acredito sinceramente que há algo em você que ainda responde à graça. Há algo em você que ainda quer o céu. Há algo em você que ainda deseja ser inteiro de Deus. E nunca se esqueça, as marcas mais profundas quase nunca são exibidas. Elas são carregadas. Elas são choradas em silêncio. Elas são rezadas nas madrugadas. Elas são oferecidas quando ninguém está olhando. E um dia, aquilo que foi secreto na terra será reconhecido na eternidade. Um dia, as feridas oferecidas vão brilhar. Um dia, a pureza buscada em meio à luta será vista como vitória real. Um dia, toda alma que aceitou ser marcada por Deus
vai compreender que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma confissão sincera foi inútil, nenhuma Ave Maria rezada no escuro ficou sem eco, nenhum ato escondido de fidelidade passou despercebido aos olhos do Pai. Se você crê nisso, comenta agora. Quero conservar as marcas do céu. Compartilha esse vídeo com alguém que está em batalha e precisa dessa palavra. E deixa também a tua intenção de oração aqui embaixo, porque eu quero que essa mensagem se torne um ponto de encontro de almas que desejam ser inteiramente de Deus, guardadas por Maria e fortalecidas pela intercessão de Padre Pio.